Nova Brasil, no Conclave 2025. Começa na próxima quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, mais um fato histórico para católicos e não católicos. É o conclave no Vaticano que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. O conclave é uma das eleições mais famosas do mundo, você sabe, embora tenha suas regras peculiares. Não dá para olhar para o conclave da mesma forma, apesar de algumas semelhanças, quando a gente olha para uma eleição secular, digamos assim, para uma eleição na Câmara, no Senado, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O jornalismo da Nova Brasil FM vai cobrir o conclave de perto. Eu, Diego Amorim, vou chegar a Roma, ao Vaticano, na próxima terça-feira, na véspera do início do conclave, e nós teremos toda uma cobertura especial para você, nosso ouvinte e espectador no Brasil inteiro. Vão participar deste conclave os cardeais com menos de 80 anos. Todos os cardeais também são bispos, embora nem todo bispo seja cardeal. E para ajudar a gente a entender essa lógica do conclave, ajudar você, ouvinte, a entender como funciona um conclave e o que pode acontecer, nós estamos na linha, ao vivo, com o padre Anísio José, que fala de Brusque, em Santa Catarina. Bom dia, padre Anísio, uma alegria falar com o senhor aqui no jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Diego, e também um bom dia a quem está na sintonia. Eu conheci padre Anísio, ouvinte, coisa de 12 anos atrás, antes mesmo do início do conclave que elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio. Nos conhecemos ali na Praça de São Pedro, eu e padre Anísio. Ele ouviu o meu português, a gente se identificou ali pela língua e viramos amigos, cobrimos juntos ali, acompanhamos juntos o conclave que elegeu o Papa Francisco. Padre Anísio, que também foi um dos responsáveis pela vinda do Papa Francisco ao Rio de Janeiro, no Brasil, em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude, aquela que teria sido, que foi, acabou sendo a primeira viagem internacional do pontificado de Francisco. Padre Anísio, os eleitores do conclave são os cardeais. A gente de fora fica dando pitaco, mas quem vai decidir mesmo são ali os cardeais. Como que um padre chega a ser cardeal? Conta pra gente. O cardeal, Diego, é bem interessante. Todos os cardeais, eles fazem parte do clero de Roma. A partir do momento em que o Papa, na verdade, ele nomeia, mas nós chamamos isso de criação. O Papa, ele cria um cardeal. O cardeal, na verdade, é uma criatura do Papa, que, na verdade, seria quase que um colaborador mais próximo. Então, cada cardeal tem uma função, tem uma área específica que acompanha dentro do Vaticano. Algum dicastério, como nós talvez poderíamos imaginar para a nossa linguagem, algum ministério, alguma responsabilidade, ou com as famílias, ou com os jovens, ou com as crianças. Então, cada cardeal tem uma função. Ele é um colaborador mais próximo do Papa. Então, essa criatura do Papa é justamente para ajudar no governo da Igreja. Padre Anísio, existe na Itália, ali no entorno do Vaticano, o adágio, o ditado popular, o provérbio que diz assim: Papa gordo, Papa magro. O que isso quer dizer? Que o Papa eleito ele tem características diferentes do Papa anterior. A gente veio os mais recentes, né? João Paulo II com um estilo, Bento XVI com outro, Papa Francisco com um terceiro estilo. O quanto que disso é verdade, dessa criatividade do Espírito Santo, já que a gente está falando aqui com o senhor que é um religioso, padre, e que a igreja diz que o Espírito Santo escolhe o Papa. De qual é essa criatividade do Espírito Santo que vai mudando aí o estilo dos papas a cada conclave? Olha, já olhando para esse conclave aqui, a responsabilidade, eu acho que também até da diversidade dos cardeais, ela é muito de responsabilidade do Papa reinante, né? Por exemplo, nós olhamos agora os cardeais que entram no conclave na próxima quarta-feira e nós percebemos um pouco da universalidade da criação desses cardeais, como nós falamos que é uma criatura do Papa, preparados por Francisco. Então, agora nós vamos ver
o quanto esses cardeais podem usar da sua criatividade. Mas por que se fala isso? Porque, na verdade, cada pessoa ela é diferente, né? Se você vai para o mesmo trabalho que eu, você imprime o seu estilo, eu vou imprimir o meu estilo. Então, esse estilo, Diego, é mais algo próprio da pessoa, porque ele governa como a pessoa. É lógico que tem os seus colaboradores, mas ele coloca o seu toque pessoal. Como nós percebemos o Papa Francisco, ele não morou no palácio, ele tinha o seu jeito, ele preparava no período da tarde, ele preparava a sua própria agenda. Então, é o estilo de cada pessoa que governa. A gente fica falando dessas peculiaridades do conclave, da eleição na igreja, mas é bom o senhor chamar essa atenção do nosso ouvinte, padre, porque vale para tudo, né? Se a gente olhar aqui para o Brasil também, Dilma Rousseff tem um jeito, Michel Temer tem outro, Bolsonaro É tem outro verdade. jeito, Lula tem outro. Se a gente for para a realidade da Câmara, do Senado, é a mesma coisa. Outro ditado Por popular que mais se que fala nós podemos muito até em... ter um Por Francisco favor. II, mas será outro estilo. Exato, exato. Padre Anísio, é verdade que no conclave quem entra papável sai cardeal, ou seja, aqueles que são favoritos, que são cotados, geralmente não levam essa eleição interna, ou pode acontecer de, às vezes, o favorito vencer mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa: no conclave tudo pode acontecer. Um dos favoritos pode realmente ser eleito e pode também não acontecer, como foi a surpresa. Na verdade, Bergoglio foi uma surpresa e ao mesmo tempo não tanto, porque se conta, porque na verdade nós não sabemos bem o que aconteceu lá, que ele foi o segundo mais votado na eleição de Ratzinger, né? Então, era quase que pensável que ele seria o próximo. Agora nós temos que descobrir quem foi o segundo colocado na eleição de Bergoglio. Se o senhor soubesse, você me conta, Padre Anísio, para mim e para o mundo inteiro, viu? Isso é muito É, interessante. A gente pois é. está quase que em tom de brincadeira aqui, mas isso é muito interessante. Cardeal sabe guardar segredo como ninguém. De vez em quando a gente diz. Por É. isso que tem tanto mistério, né, em torno do conclave, por isso que o conclave atrai tanta atenção, até para quem não é católico, para quem não é religioso. Porque é isso, assim, o que acontece ali naquela Capela Sistina, tem a música que inclusive toca aqui na Nova Brasil, que pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que pode acontecer tudo, inclusive nada. No conclave, essa música não vale, porque pode acontecer tudo, como o Padre Anísio nos lembra agora, mas nada não. Alguma coisa vai acontecer no conclave. Padre Alguma coisa vai Anísio, acontecer. qual que é o perfil que a Igreja Católica precisa hoje para esse novo Papa que vai suceder Francisco? O perfil é não deixar a agenda de Francisco de lado. Eu acho que é muito importante isso. Claro que nós vamos ter um estilo de governo, como nós falávamos, a partir de cada pessoa, mas algumas portas que Francisco abriu, realmente ele abriu, esse diálogo com o mundo contemporâneo, não tem como deixar essas portas fechadas, né? Que estilo, que pessoa que virá para governar, de onde ela vem, nós não sabemos. Mas uma coisa que a igreja sabe é que deverá ter uma, lógico, na sua diferença, mas deverá ter uma continuidade, sim. Muito bem. Padre Anísio José, ao vivo conosco, às 6h42, para toda a rede Nova Brasil FM, direto de Brusque, em Santa Catarina. Padre Anísio, o senhor que me auxiliou tanto em 2013 para a cobertura do conclave que elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio, eu pergunto para o senhor aqui no ar mesmo, para toda a nossa audiência ouvir, que dica que o senhor me dá para mim agora que estou embarcando para Roma no fim de semana, para esse conclave que vai eleger o sucessor de Francisco? O que o senhor me diria para eu ficar atento, hein? Você deve ficar. Os cardeais, eles não vão falar, né? Você precisa conversar um pouco com os amigos, com os bastidores, com conhecer a vida de cada um deles, conhecer, claro, aqueles que. E esse ano, acho que para esse conclave, nós temos mais candidatos, candidatos, eu não digo assim, mas mais cardeais possíveis, uns 10, nós poderíamos dizer. Um deles pode ser o Papa, pode não ser, mas uns 10, você precisa conhecer os bastidores, precisa conhecer os amigos, precisa conhecer os colaboradores mais próximos para conhecer o perfil.
Porque o cardeal, você não vai conseguir entrevista com os cardeais. Mas, de repente, conhecendo algum amigo, conhecendo algum auxiliar, algum assessor, aí você pode ter esse acesso que os jornalistas tanto gostam, né? Como você fala sempre de fontes. E aí nós podemos conhecer um pouco do perfil daquele possível Papa. Padre Anísio, muito obrigado por essa conversa ao vivo. Quando o senhor virar cardeal, o senhor nos conta tudo o que acontece dentro da Capela Sistina, tá bom? Um ótimo dia para Virar o você. cardeal, né? Você diz virar o cardeal. Ah, muito bem. Um abraço, um ótimo dia de trabalho, Padre Anísio José. Satisfação e boa viagem para você. Muito obrigado. 6h44, você está na Rede Nova Brasil.